Movimento. Em nossa vida diária, o movimento é o fenômeno mais comum. Carros se movimentam nas ruas, barcos se deslocam nos rios e mares, pássaros voam. Pessoas circulam nos locais de trabalho, nas ruas. Na natureza, nenhum corpo é totalmente imóvel. A parte da física que estuda os movimentos dos corpos e suas causas é a mecânica. Característica do movimento. Os corpos podem encontrar-se em movimento ou em repouso. Este último estado, entretanto, é relativo, como se percebe no seguinte exemplo. Pessoas imóveis dentro de um elevador estão em movimento em relação aos andares do prédio. Portanto, considera-se o movimento ou imobilidade de um corpo quando ele é comparado com outro ou outros corpos. Em outras palavras, é preciso um sistema de referência para se determinar o estado de movimento ou de repouso de um corpo. O passageiro, ao encontrar-se em repouso em relação ao seu companheiro de viagem, e em movimento em relação ao homem postado no acostamento. O sistema de referência pode ser um lugar, um ponto ou um corpo em relação aos quais se considera o movimento de outro corpo. Considera-se que um corpo está em movimento quando em tempos sucessivos ele ocupa posição diferente em relação ao sistema de referência. Ao contrário, considera-se que um corpo está parado quando em tempos sucessivos ele ocupa a mesma posição em relação ao sistema de referência. Todo corpo em movimento percorre um certo espaço, num determinado tempo, ou seja, ele realiza uma trajetória, uma certa velocidade. Tanto a trajetória quanto a velocidade do corpo são determinadas a partir de um sistema referencial. Trajetória. Quando o corpo se move, ele ocupa sucessivamente diversas posições. O conjunto dessas posições é uma linha denominada trajetória do corpo. No relógio, a trajetória da ponta do ponteiro é uma circunferência. A trajetória de uma gota de água que cai é uma linha vertical. O comprimento da trajetória indica o espaço percorrido pelo corpo. A trajetória pode variar quanto à forma, direção, sentido e tempo gasto. Quanto à forma, ela pode ser retilínea, curva ou irregular, quando a direção. Pode se dar em qualquer posição no espaço, quanto ao sentido, nas duas alternativas contrárias. E quanto ao tempo, vai depender do espaço e ser percorrido. Trajetória irregular percorrida pelo esquiador. Trajetória curvilínea realizada pelo carro. O tamanho da trajetória pode ser determinada por meio de uma unidade de medida de comprimento. De acordo com o SI, a unidade é o metro, mas dependendo da grandeza, são usados seus múltiplos ou submúltiplos. O quilômetro é o múltiplo mais utilizado e equivale a 1000 metros. O decímetro, o centímetro e o milímetro são submúltiplos, correspondendo, respectivamente, a 0,1 metro. Quando as distâncias a serem medidas são muito grandes e muito pequenas, é mais prático expressá-las em potência de 10. Exemplo, 84 mil milhões de metros. Aí fica 8,4
8,4. Os corpos gastam um certo tempo para se deslocar. Esse tempo pode variar conforme a rapidez do deslocamento. Essa variável é a velocidade. Velocidade é, pois, a relação entre o espaço percorrido por um corpo que se desloca e o tempo gasto para percorrê-lo. Ou seja, velocidade é igual a espaço percorrido barra tempo gasto. A unidade de medida do tempo é o segundo. Este equivale a uma fração do tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de seu eixo. Uma rotação completa da Terra leva um dia, que tem 24 horas, ou 86.400 segundos. O minuto e a hora são múltiplos do segundo, equivalente, respectivamente, a 60 segundos e 3.600 segundos. Considerando-se, por exemplo, que um trem percorre 1.200 metros em 60 segundos, sua velocidade será quando se diz que um carro se desloca a 90 km por hora, no SI isso equivale à velocidade de 25 metros por segundo. 1 quilômetro é 1.000 metros. Uma hora é 3.600 segundos. Quando se diz um carro se desloca a 20 metros por segundo, tipos de movimento. Quando o corpo se move, realiza uma trajetória determinada com certa velocidade. Os corpos que se movem com velocidade constante ao longo de toda a trajetória realizam um movimento uniforme. Os que se movem com velocidade variável realizam um movimento variado. Raramente um corpo realiza um movimento uniforme. Um exemplo é dos ponteiros de relógio, que percorrem espaços iguais entre os números, em intervalos de tempo iguais e sucessivos. Em geral, os corpos realizam movimentos variados. Costuma-se, então, considerar a velocidade média. Ponteiros do relógio, movimento uniforme. Consideremos o problema. Duas cidades distam 400 quilômetros entre si. Um trem faz todo o percurso em 4 horas. A velocidade inicial baixa, vai aumentando até chegar a 120 km por hora. E depois, pouco a pouco, vai diminuindo até parar completamente. Como a velocidade do trem não é a mesma em todo o percurso, calcula-se a sua velocidade média, espaço percorrido e tempo gasto. Se o trem fizesse todo o percurso em velocidade constante, 100 km por hora, também teria levado 4 horas. Isso equivale a dizer que a velocidade média é a velocidade que deveria ter o móvel para percorrer a mesma distância, no mesmo tempo, mas em movimento uniforme. O movimento é uniformemente variado quando a velocidade varia igualmente em intervalos iguais. Movimento uniformemente variado.
Primeira hora, 10 km, segunda hora, 20 km, terceira hora, 30 km. Então, é variado, vai aumentando. No movimento uniformemente variado, a velocidade média no intervalo de tempo é a média aritmética entre a velocidade inicial e a velocidade final. Aceleração. No movimento variado, a velocidade varia com o tempo. Quando a velocidade aumenta com o tempo, o movimento é acelerado. Quando a velocidade diminui com o tempo, o movimento é retardado. Por exemplo, a velocidade de uma bola que cai aumenta com o tempo de queda. Então, o movimento é acelerado. Ao contrário, a velocidade de uma bola lançada de baixo para cima diminui com o tempo. Esse movimento é retardado. Quando se dá a partida em um carro, a velocidade em poucos segundos aumenta progressivamente, de 0 para 5, para 10, 20. A essa variação da velocidade dá-se o nome de aceleração. Podemos estabelecer que a aceleração de um movimento é a razão da variação de uma velocidade, pelo tempo em que ocorre a variação. De acordo com a definição de aceleração, temos aceleração, variação de velocidade, barra tempo. Sendo variação de velocidade, velocidade final, velocidade inicial. A, aceleração, B, velocidade final, V, uma bolinha, velocidade inicial.